desaparecerá um dia da legislação humana? Então nós nos questionamos a respeito dessa pergunta, que nos dá uma resposta, mas vamos tentar compreender para que cada um realmente concorde ou não com essa resposta. Nós, na doutrina espírita, aprendemos que nascemos simples e ignorantes. Mas nós viemos aqui com um propósito, não é verdade? E esse propósito é aprendermos, é desenvolvermos enquanto espíritos eternos que somos. Então, a cada existência que aqui viemos, aprendemos algo mais. E esse aprendizado não se perde, ele fica no perispírito de cada um de nós. Por isso hoje nós vemos muitas crianças já nascerem com tantas potencialidades, com tantos talentos, porque esses aprendizados nós vamos guardando no nosso perispírito. É o único bem que verdadeiramente nos pertence, é aquilo que aprendemos e que deixamos de legado para a eternidade, para esse plano físico. Quando partimos, levamos o nosso tesouro espiritual. Lá não nos será perguntado se a gente teve carro, casa e etc. Mas sim o que fazemos dos talentos que recebemos. Então vejamos, irmãos, se nascemos simples e ignorantes, e nós estamos aqui aprendendo a cada vez mais, porque hoje somos a melhor versão de nós mesmos, e a pergunta nos diz: um dia desaparecerá da nossa legislação? Concorda que a resposta seria sim? Sim, gente, desaparecerá. E por quê? Porque um dia esses países que têm ainda em sua legislação essa lei, não mais necessitará dela, porque toda a humanidade tende ao progresso, ao crescimento espiritual. Lembre-se que no passado já tivemos outras leis que foram destituídas do nosso Código Penal. Então, a partir do momento que adquirimos conhecimento e desenvolvemos as nossas potencialidades espirituais, porque todos nós somos o resultado de nossas escolhas. As nossas escolhas nos fizeram ser quem somos hoje. Temos o livre-arbítrio, que nos foi concedido por Deus para que nós fôssemos responsáveis pelas nossas escolhas. Somos co-criadores de nosso destino através das nossas decisões, das nossas escolhas de vida. Então, pais, filhos, irmãos, vizinhos, amigos, o que fazeis para se melhorar? A doutrina espírita nos instiga a reforma íntima. Porque a reforma íntima é que nos levará passo a passo a sermos pessoas melhores a cada dia. Então, mediante o conhecimento de que somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós sabemos que quando nós nos melhorarmos, sim, essa lei será extinta da face da terra. Ela desaparecerá assim quando todos nós nos tornarmos pessoas melhores. Mas hoje, mãe, o que fazes para educar teu filho no bom caminho? Chame para si a responsabilidade, porque você será questionada do que tu fizesse das vidas que foram a ti confiadas. Quanto mais filho, mais responsabilidade de educá-lo no caminho do bem, de formar homens de bem, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo.
Lá no Evangelho vem dizendo as características do homem de bem. E vós, mãe, estás levando teus filhos neste caminho? Estás dando o exemplo, porque o exemplo arrasta. Palavras se perdem no vento, mas o exemplo arrasta. Então nós temos que ter essa lembrança sempre da responsabilidade que temos em educar nossas crianças, de sermos um exemplo vivo na presença dessas crianças, trazer para estudar o Evangelho, sermos pessoas honestas, transmitir amor, carinho. Um exemplo bem rápido, a minha mãe não sabia abraçar, e durante muito tempo, quando eu abraçava ela, eu até era xingada, porque minha mãe não soube abraçar, ela não recebeu isso dos pais. Então nós precisamos dar carinho às nossas crianças, ensinar nossas crianças no caminho do bem, para que sejam futuramente, quando adultos, homens de bem, mulheres de bem. Então temos que fazer esse questionamento: mãe, que exemplo tu dás a teu filho? Que música tu colocas para ouvir em tua casa? Ah, Cileide, o que é que tem a ver a questão da música? A música também educa, viu? Tudo educa. Se você põe em sua casa música com palavras torpes e com ensinamentos torpes, por que você quer santidade do seu filho? Exigir aquilo que não dás? Humanos, que respeito, que amor dedicas à obra do Criador. Porque enquanto humanos que somos, precisamos sermos benevolentes com a natureza, termos com o outro benevolência, termos respeito aos animais, às plantas, árvores, enfim, dedicarmos à criação amor. Homens de bem, mulheres de bem, dedicam amor a tudo, e em tudo que fazem com amor e respeito. Cristo, durante o tempo que aqui esteve nos ensinando, Ele nunca disse que seria fácil. Nós não vemos isso no Evangelho. Ah, viver é fácil, ser um homem de bem é fácil. Não, Ele não disse isso. Mas Ele mostrou com a sua própria vida, com o seu exemplo de que é possível ser um homem de bem. Jesus foi tentado e resistiu. Jesus foi um homem. Jesus chorou na morte de seu amigo Lázaro. Então, precisamos verdadeiramente nos questionarmos: Jesus é meu exemplo? Ele é o caminho a ser seguido. Eu estou seguindo este caminho? A partir do momento, não exijo de ninguém santidade, porque nenhum de nós somos santos. Se assim fosse, não estaríamos mais nessa terra. Mas qual o esforço que eu faço a cada dia para me tornar um ser humano melhor? Para que não mais necessitemos de que tenha em nosso Código Penal a pena de morte. Lá em João 16:33 está escrito que Jesus diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cada um de nós passamos por uma dificuldade. Cada um de nós poderá ter em nossas famílias um ente querido que está preso, ou que ainda não está ou nunca esteve, mas que está em caminhos tortuosos, completamente contrários às leis divinas. Se um de nós que viemos a essa casa espírita estudar o Espiritismo, dissermos que somos a favor da pena de morte, nós não entendemos o Espiritismo. Porque todo aquele que entender um pouco que seja, perceberá que a pena de morte é contrária aos ensinamentos do Mestre Jesus. Cremos na
continuidade do espírito, com as suas faculdades mentais, ou seja, o espírito segue para a eternidade com as suas faculdades mentais e com todos os valores que haja defendido aqui, enquanto aqui vivia. Enquanto aqui vivia, ele defendia valores, que esses valores são justamente os nossos bens espirituais, e eles seguirão conosco. O quinto mandamento, lá da lei de Moisés, diz o seguinte: não matarás. Não matarás, ponto. Ora, se o quinto mandamento diz para não matar, mas eu sou de acordo e permito que haja uma lei tão cruel dessa, que é a pena de morte, logo eu vou de encontro aos ensinamentos de Jesus. Eu não posso ser a favor daquilo que tira ao homem o direito ao arrependimento. Se as nossas leis humanas não têm competência para demover um ser humano dos seus maus instintos, aí é algo questionável, é algo que os governantes precisam estudar. Mas homologar uma lei para matar é infringir o quinto mandamento, porque pode ser que eu diretamente não execute, mas se eu concordo, se eu, enquanto profissional de justiça, autorizo, outorgo isto, eu estou indo de encontro às leis divinas. E como tudo que eu faço há uma consequência, eis aí a questão da infração das leis divinas, porque eu vou arcar com a consequência daquilo que faço. Lembrem-se de João, quando Jesus estava para ser pego, e aí veio os soldados, então João desembanhou a espada e Jesus disse, Jesus disse, Pedro, embanha a tua espada. Gente, é de suma responsabilidade nossa a questão da pena de morte. Não é apenas a questão lá dos nossos legisladores, é de todos nós enquanto sociedade. Porque quando nós assumimos as nossas crianças, dando a ela um exemplo, caminhando ela pelo caminho do bem, não precisaremos que enquanto adultos elas venham se desviar do caminho certo. Claro que se isso houver, não poderemos também nos purgar, nos condenar se tudo fizemos para mantê-lo no caminho do bem. Porque pais, vós têm responsabilidade sobre os vossos filhos, mas sabeis que vossos filhos são espíritos milenares. Então eles têm as suas dívidas pessoais. Cada um de nós tem as nossas dívidas pessoais. Quando viemos em uma família, é porque todo aquele núcleo familiar depende um do outro para uns que estão mais avançados ajudar os que estão menos e ambos seguirem na marcha rumo à espiritualidade superior. Então, o questionamento do Livro dos Espíritos na questão 761 diz o seguinte: conservação dá ao homem direito de preservar sua própria vida. Não usa ele desse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso? A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usa ele deste direito quando suprime da sociedade um indivíduo perigoso? Automaticamente a gente pensa logo assim, sim, né? Sim. Mas lembrem-se, irmãos, a morte não encerra uma vida.
o espírito continua com as suas revoltas também. Assim como eu disse anterior, que os nossos bens espirituais, os nossos valores a gente vai levar todos os nossos valores, sejam eles bons ou não. Então esse indivíduo que é condenado à morte, ele vai para a espiritualidade revoltado com quem o condenou. E ao invés de fazer um amigo, nós ganhamos um inimigo na espiritualidade. E aí o questionamento da 761 pergunta se não estamos nos privando, é como se nós estivéssemos fazendo um favor à sociedade, tirando um indivíduo desse. Aí eu volto à questão anterior, quando eu disse, a sociedade tem que avaliar e ver questões de demover esse indivíduo das suas más tendências, sem que para isso feche a porta ao arrependimento. O fato de nossas prisões estarem cheias não justifica esvaziá-la através de homicídio. A resposta para essa pergunta diz: há outros meios, perceba, há outros meios de se preservar do perigo, senão de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento. Então, do fato de que temos que preservar a nossa vida, isso não nos dá o direito de homologar a pena de morte. Cristo não nos ensinou que deveríamos oferecer a outra face? Qual é a outra face do mal? O bem. Concorda? Se ele é mau e eu o condeno à morte, estou sendo eu boa? Estou oferecendo a ele a outra face ou estou como ele fazendo a mesma coisa, só que agora é diferente, achando que a lei está comigo? Precisamos nos questionarmos. Preservar a minha vida não me dá o direito de tirar a sua. Quando qualquer um de nós concorda com esse tipo de atitude, é porque nós ainda não compreendemos o que viemos fazer aqui, estudar a doutrina espírita. E é por isso que precisamos sempre estudarmos o livro dos Espíritos com seus questionamentos, o Evangelho segundo o Espiritismo com seus esclarecimentos e, enfim, toda a codificação. Então, diante de uma mulher adúltera que estava prestes a ser morta por apedrejamento, Jesus, o Cristo, chamando à razão os seus acusadores, disse: quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra? Estão lembrados do que aconteceu? Um a um foi-se indo embora, porque todos tinham pecado. E aí ficou lá Jesus e a mulher. E aí Jesus perguntou desta vez à mulher: mulher, onde estão teus acusadores? Onde estão teus acusadores? E ela disse: foram embora. Também eu não te acusarei. Mas vai e não tornes a repetir o erro. Eis aí a porta do arrependimento aberta. Tendo ela arrependido-se do que fez, foi absorvida. Tendo Jesus chamado à razão os acusadores de que todos nós temos as nossas imperfeições, ciente disso, foram embora. Porque nenhum de nós somos perfeitos. Perfeito mesmo, só Deus.
Mas nós estamos aqui buscando uma perfeição relativa. Porque perfeito só Deus. E nenhum de nós nos igualaremos a Deus. Se assim fosse, Ele deixaria de ser Deus, tendo um outro igual a Ele. Não é verdade? Então, gente, cada um de nós que tenhamos as nossas falhas, faz o que Jesus falou, vai, segue teu caminho, mas não tornes a repetir o erro. Pilatos, ao delegar à multidão o julgamento de quem seria liberto, se Cristo ou a Barrabás, o que gritou a multidão? Barrabás, Barrabás. Quem será liberto? Barrabás, Barrabás. Barrabás foi liberto. Cristo foi levado à crucificação. Não já está dando aí, Pilatos, já nos está mostrando quão falho é o nosso critério de julgamento? Será que um de nós estávamos lá na multidão, ou todos, e nós também não gritamos Barrabás? E condenamos ao enforcamento, à crucificação, um inocente? Este erro não poderá se repetir nos dias atuais? Vocês nunca viram uma reportagem de um inocente que pagou por um erro que não cometeu? Recentemente teve um que foi solto, estava preso em nome do irmão. Não é verdade? Então, por essas imperfeições, pela incapacidade que nós podemos ter em determinado julgamento, podemos mandar à forca um inocente. Já fizemos isso no passado, mostrei agora a questão de Pilatos. Pilatos lava as mãos, né? Não quer se meter, e aí delega a multidão para julgar e pergunta: quem vocês querem que seja solto? E a multidão grita o nome de Barrabás. Então, por aí a gente já tem que reconhecer: erramos no passado. Hoje em dia, muitas vezes continuamos errando, porque muitos inocentes vão para a cadeia sem ter cometido crime algum. E um processo na justiça, buscando indenização, por maior que seja, não paga um mês, um dia sequer dentro do lugar daquele. Não paga. Só para quem vai fazer uma visita, a gente já entra e sente aquela sensação ruim. Imagina quem vai ficar lá, quem está lá, um mês, 2 meses, 1 ano, tantos anos forem. E ainda estar lá inocente. Imaginem o sofrimento, a situação, como deve ser ruim. Então, compreendendo os ensinamentos do Mestre Jesus, precisamos compreender: a pena de morte é contrária a tudo que o Mestre veio nos ensinar. Na questão 762 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: se a pena de morte pode ser banida da sociedade civilizada, não foi ela uma necessidade nas épocas menos avançadas? Até então, nós estávamos aqui estudando que a pena de morte, sim, vai ser banida. Vimos a 762 que nós não estamos usando a questão dela ser banida para preservar a nossa vida, porque a preservação de nossa vida não nos dá o direito de tirar a vida de outro. Aí vem a terceira e última questão, que nos pergunta se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas. Não foi ela uma necessidade nas épocas menos avançadas? É como se ele estivesse aqui, ele está nos perguntando, mas a gente, quando pensa rapidamente, é como se a gente estivesse nos justificando, né?
Mas veja o que os espíritos responderam a essa pergunta que Kardec fez. Ele disse: necessidade não é o termo. Necessidade não é o termo. Alguém se arrisca a dizer qual é o termo? A nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento. Necessidade não é a palavra. O homem crê sempre uma coisa necessária quando ele não encontra nada melhor. À medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo e injusto e repudia os excessos cometidos, aqueles excessos que nós cometemos lá no passado. Em épocas passadas, muitos crimes foram cometidos, concorda? Crimes atrocidades. Lembre-se da época que se queimava, abre aspas, as ditas bruxas, fecha aspas. Por esta ou aquela ter o dom de visão ou qualquer outro, ela poderia ser condenada a ser queimada numa fogueira, e fizemos muito isso. Mas não por necessidade, e sim por ignorância. Devido ao nosso pouco adiantamento, muitas coisas foram extintas. Vocês lembram lá no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o duelo? Hoje, vocês veem isso? Não. Nossa legislação não permite isso. A legislação é exatamente... Nós temos os juízes, os advogados e tudo mais, então eles estudam exatamente para resolver as querelas humanas, sem necessitar que duas pessoas queiram travar entre si quem é o melhor, quem está com a razão. Então, assim como o duelo, o apedrejamento, lembre-se da mulher adulta, foi banido. Assim será com a pena de morte. Algumas coisas foram banidas, algumas leis foram banidas e outras tiveram que ser homologadas para que tivéssemos uma sociedade em harmonia. Como, por exemplo, na época de Moisés não era permitido o divórcio. Hoje temos o divórcio. Então, tudo vamos percebendo que é de acordo com o esclarecimento da humanidade, com a condição de cada povo. E é por isso que para cada nação existe um código penal. As mesmas leis que regem a harmonia aqui no Brasil não são as mesmas de outros países, porque estamos em níveis intelectual diferente, emocional, intelectual, espiritual. Então, para cada nação há o seu código penal. Certo que um dia, quando toda a humanidade evoluir, não necessitaremos mais disso. As leis humanas, elas são modificáveis de acordo com as necessidades de cada povo. Porque nós sabemos que de eterno mesmo, só Deus e as suas leis. Deus e suas leis são eternas. As leis humanas são modificáveis. Dentro do nosso próprio código, tem os adendos, as inclusões, a nossa Constituição, né? 4 de outubro de 88. Mas de lá para cá, muitas coisas foram mudando. Umas acrescentando, outras foram deixadas de lado. Por quê? Porque as nossas necessidades hoje são outras. Temos uma visão diferenciada do que tínhamos há 30, 40, 50 anos atrás. Então, se cada um de nós se esforçar para se melhorar enquanto seres humanos, a humanidade, de modo geral, vai se melhorar.
vai ser um lugar melhor para se viver. E é por isso que a doutrina espírita sempre nos ensinando a fazermos a reforma íntima, porque através da reforma íntima, gente, a reforma íntima é algo essencial dentro da doutrina espírita. E o caminho que leva à reforma íntima é isto aqui. É esse estudo, é a leitura da codificação, que não se baseia só no Livro dos Espíritos, são 5 livros, né? Que normalmente os centros estudam o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós temos o Céu e o Inferno, nós temos a Gênese, nós temos, qual é o 5º, irmãos? O Livro dos Médios, muito obrigada, o Livro dos Médios. Então, esses 5 formam a codificação, mas nós temos 2 muito importantes também, que é o Espiritismo e obras póstumas. Póstumas porque foram editadas após o desencarne de Allan Kardec. Mas o que é o Espiritismo ainda era com Allan Kardec vivo. Então, esses 7 livros são super importantes para que nós, espíritas, entendamos o que é o Espiritismo. E aí, a gente vai conseguir se posicionar melhor diante dos questionamentos da humanidade de modo geral. Mas, volto a falar na questão da reforma íntima, como sendo de suma importância para todos nós, porque, meus amigos, o mundo tornar-se-á um lugar melhor para sobreviver, mas eu preciso me mudar enquanto ser humano, porque se na minha vida eu não ajo como um filho de Deus e fecho o meu coração ao amor, é inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, é inútil dizer que estás nos céus. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição, comodismo, ou então sermos Maria vai com as outras, sem pararmos para fazermos aquilo que Kardec falou, instruí-vos. Espírita, amai-vos e instruí-vos. Se eu não faço isso, é inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se pensa apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome, perdão. Será inútil dizer venha a nós o vosso reino, se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e de futilidades. É inútil dizer seja feita a tua vontade. Se no fundo o que eu desejo mesmo é que os meus desejos sejam realizados, eu não posso dizer seja feita a tua vontade, se o que eu quero é que os meus desejos sejam realizados. Então eu estou indo de encontro à oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam fome, é inútil dizer, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pão nosso, e ignoro os meus irmãos que passam fome? Não é contraditório? Se faço uma coisa e digo outra, é inútil dizer Pai nosso, pão nosso de cada dia. Se não me importo em fazer injustiças, oprimindo e magoando todos aqueles que atravessam o meu caminho, é inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Precisamos meditar a oração do Cristo, gente. Precisamos nos perguntar, estou fazendo o que o Mestre Jesus ensinou? Se escolho sempre o caminho mais fácil, que
que nem sempre é o caminho certo, é inútil dizer: e não deixeis cair em tentação. Se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e tudo o que é proibido me seduz, é inútil dizer: livrai-me do mal. Agora, pare para raciocinar. Se eu sei de tudo isso que acabamos de ouvir e eu nada faço para me melhorar enquanto ser humano, é inútil dizer: finalizem o Pai Nosso, assim seja. Se eu sei de tudo isso e nada faço para me melhorar enquanto ser humano, é inútil dizer: assim seja. Então, muita paz e luz a todos, que Jesus possa estar sempre presente em nossas vidas, que os bons espíritos possam nos levar para casa e hoje, em nossa oração, finalizando o nosso dia, a gente possa parar um pouquinho e pensar no que ouvimos, refletir na oração que o Mestre nos ensinou, que é a primeira oração do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela está lá, a primeira oração do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, é justamente o Pai Nosso, e ela vem refletida para que nós possamos ler devagar e degustando aquelas palavras e ingerindo essas palavras, possamos verdadeiramente nos tornarmos homens de bem. Muito obrigada pela oportunidade.